Alô, galera, aquele abraço, chegando para fazermos uma projeção da dupla Grenal nesta 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Terminou há pouco em BH, América Mineiro e Atlético Paranaense empataram em 2-2, o Furacão abriu 2-0 e o Coelho empatou a partida em 2-2. Bom resultado para o Grêmio. O Grêmio venceu o Flamengo no Maracanã. 6h30 da noite começa o jogo lá no Rio de Janeiro. O Grêmio pode fechar a rodada na 2ª posição. O Inter joga daqui a pouco, 4 da tarde, no Beira-Rio contra o Vasco da Gama. Na melhor das hipóteses, vencendo hoje o Vasco, o Inter vai chegar ao final da rodada na 10ª posição. A partir de agora, aqui no Plantão do Paulinho, onde Grêmio e Inter podem chegar ao final da rodada, com vitória, com empate ou então com derrota para os cariocas. O Inter contra o Vasco, o Grêmio contra a equipe do Flamengo. Vamos às odds da KTO para Internacional e Vasco. Na tela para você, vitória do Inter pagando 1,94, empate pagando 3,33 e a vitória do Vasco, R$ 4,20 as odds para Internacional e Vasco na KTO. Trocando agora odds para Flamengo e Grêmio. Flamengo é o favorito pagando 1,57, a vitória do Flamengo. O empate pagando 4,20 e a vitória do Grêmio R$ 5,50. A KTO não tem aplicativo, é site, está aqui, ó, kto.com. Entra lá, tem bonificação de 20% se você colocar o código Paulinho no seu primeiro depósito. Vamos lá então. 2-2 entre América Mineiro e Atlético Paranaense. O Furacão é 7º colocado, tem 16 pontos. O América segue na zona de rebaixamento, 17ª posição com 8 pontos na tabela. Deixa eu começar a projeção aqui com o Inter, que joga mais cedo. 4 da tarde no Beira-Rio contra o Vasco da Gama. Se o Internacional empatar, o Inter tem 11 pontos, é 14º colocado. Se o Inter empatar o jogo, aliás, se o Inter vencer o jogo, o Inter dá um salto na tabela e fecha a rodada em 10º lugar com 14 pontos na tabela. Vai ficar com 10 a menos que o Botafogo, que é o líder. Botafogo que venceu neste sábado o Fortaleza no Newton Santos por 2-0. Então, se o Inter vencer, vai ficar a 10 pontos do líder. E vai depender aqui do G4, do jogo do Grêmio com o Flamengo, na verdade, também do Fluminense contra o Goiás. Na melhor das hipóteses, o Internacional pode fechar a rodada com 3 pontos a menos que o 4º colocado. Se der tudo errado na rodada, se o Fluminense e o Grêmio vencerem, por exemplo, o Inter vai ficar a 4 pontos do 4º colocado. Então, dando tudo certo a 3 pontos, dando tudo errado a 4 pontos do G4, o Inter se vencer o Vasco da Gama. Digamos que o Inter empate com o Vasco. Se o Inter empatar com o Vasco, vai fechar a rodada na 13ª posição com 12 pontos, aí vai ter que olhar para baixo aqui, ó. Por quê? O Goiás enfrenta a equipe do Fluminense, em Goiânia, 6h30. Se o Goiás vencer, vai a 10. Aí o Coringão entra na zona de rebaixamento. Aí o Inter vai ter, se o Goiás vencer o jogo, o Inter vai ter 3 pontos a mais que o primeiro rebaixado, que vai ser o Corinthians. Então é certo que, se o Inter empatar hoje em casa com o Vasco da Gama, o Inter vai fechar a rodada em 13º lugar com 12 pontos e mais do que isso, ou a 4 pontos do primeiro rebaixado, ou a 3 se o Goiás ganhar do Fluminense, ok? Pior cenário para o Inter. O Inter perde para o Vasco da Gama. Vasco da Gama 1, Inter 0. Aí o Inter fecha a rodada em 14º com 11 pontos na tabela. Aí o cálculo é o mesmo. Se o Goiás vencer o Fluminense, vai a 10. Corinthians entra no Z4. Aí o Inter vai ter apenas 2 pontos a mais que o Coringão, que seria, então, o time que abriria a zona de rebaixamento. Então é certo que, se o Inter perder para o Vasco, o Inter fecha a rodada na 14ª posição com 11 pontos, podendo ficar com 2 pontos a mais ou com 3 pontos a mais que o primeiro clube do Z4, ok? Esta é a matemática do Inter. Deixa eu passar para a matemática do Grêmio. Maracanã, 6h30 da noite, o Grêmio vence o Flamengo. Venceu o Flamengo, vai para a 2ª posição com 20 pontos. Para ficar em segundo, vai secar o Palmeiras. Quando o Grêmio entrar em campo, lá no Rio, o Grêmio já vai saber o resultado do Palmeiras, porque São Paulo e Palmeiras jogam às 4 da tarde, é clássico paulista. 4 da tarde, bola rolando. Se o Palmeiras não vencer o São Paulo, se der vitória do São Paulo ou se der empate, o Grêmio vencendo o Flamengo termina na 2ª posição. Por quê? Se o Palmeiras empatar o clássico, o Palmeiras vai a 20 pontos e 5 vitórias. O Grêmio vencendo vai a 20 pontos e 6 vitórias. Então essa é a questão. Se o Grêmio vencer o Flamengo, é certo que vai terminar a rodada ou em segundo ou em terceiro. Só poderá ser ultrapassado vencendo o Flamengo pelo Palmeiras, se o Palmeiras vencer o São Paulo. Ok? São Paulo e Palmeiras, 4 da tarde. Vamos ao empate do Grêmio. O Grêmio empatou. Bola rolando no Maracanã, empate 0-0. O Grêmio vai ser 4º colocado aqui com 18 pontos na tabela. Poderá ser ultrapassado na rodada ainda pelo Fluminense, que joga
às 6h30 da noite contra o Goiás lá em Goiânia. Se o Flu vencer, vai 19 e ultrapassa o Grêmio. Aí o Grêmio seria quinto. E pode ser ultrapassado também pelo São Paulo, que joga mais cedo. 4 da tarde, São Paulo e Palmeiras. Se o São Paulo vencer, vai a 18 pontos, 5 vitórias, 1-0, saldo 7 contra saldo 2 do Grêmio. Então, se o Grêmio empatar com o Flamengo, termina a rodada em quarto, em quinto ou em sexto lugar. Isso é certo. Quarto lugar, se Fluminense e São Paulo não vencerem. Se um dos dois vencer, o Grêmio termina em quinto. Se os dois vencerem, o Grêmio empatando com o Flamengo termina na sexta posição. Pior cenário para o Grêmio. O Grêmio perde para o Flamengo. 1-0 para o Flamengo. Quinta posição com 17 pontos na tabela. Aí poderá ser ultrapassado pelo Fluminense e pelo São Paulo. O Flu aqui, pessoal, ó. O Grêmio perdendo o jogo para o Fluminense não ultrapassar o Grêmio, só se o Goiás derrotar o Fluminense. Se der empate, por exemplo, em Goiânia, Fluminense com empate ultrapassa o Grêmio. Os dois vão ter 17, vão ter 5 vitórias, o Fluminense saldo 5 contra saldo 1 do Grêmio. Se o Grêmio perder por 1-0, ok? Então, para ficar em quinto lugar aqui, perdendo para o Flamengo por 1-0, por exemplo, no Maracanã, o Fluminense não pode nem empatar, tem que perder o jogo para o Goiás lá. E o São Paulo não pode vencer o Palmeiras, porque se São Paulo vencer o Palmeiras, de 15 vai a 18, ultrapassa o Grêmio. Então é certo o quê? Se o Grêmio perder o jogo no Maracanã, para o Flamengo vai fechar a rodada. Se der tudo certo, em quinto. Se um dos dois, ou o Fluminense ou o São Paulo, se um dos dois vencer, o Grêmio fecha em sexto. Se os dois vencerem, o Grêmio perdendo para o Flamengo no Maracanã, vai fechar na sétima posição, portanto fora da zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores da América. 4 da tarde tem Inter e Vasco no Beira-Rio, tem o clássico também, lá em São Paulo, entre São Paulo e Palmeiras. 6h30 no Maracanã, Flamengo e Grêmio. Em Goiânia, na Serrinha, tem Goiás e Fluminense, confirmando aqui o G4 do Brasileiro, que apresenta na primeira posição líder, Botafogo 24, Palmeiras 19, Atlético Mineiro 18, Grêmio 17 pontos da tabela. Caindo hoje, nesse momento, América com 8, Goiás com 7, Vasco com 6 e o Curitiba Lanterna com 4 pontos na tabela. Até 4 da tarde estarei na transmissão da Rádio Bandeirantes, primeiro para Inter e Vasco, depois para Flamengo e Grêmio. Tchau!